qualidade. Por isso, nós da Brilhante Piscinas e Aquecedores estamos no mercado há mais de 25 anos, oferecendo tudo para piscinas e aquecimento solar. Brilhante Piscinas e Aquecedores. Tudo para sua piscina e aquecimento solar. Faça um orçamento na Brilhante Piscinas e Aquecedores. 33228917. Brilhante Piscinas e Aquecedores. Bateu aquela fome? Não sabe onde ir? Venha conhecer o Senhor Dog, o famoso e tradicional cachorro-quente, especial duplo, malucão e o mais pedido, lanche Senhor Dog. Atendemos no segundo piso do Shopping Royal Plaza, quiosque 302. Ligue 3338-3551. Há mais de 15 anos no mercado, a Camero Tintas vem crescendo ano após ano. Uma empresa familiar que preza pelo bom atendimento e produtos de qualidade. Vai construir ou reformar? A Camero Tintas tem tudo para você. Materiais elétricos, hidráulicos, ferramentas, além de grande variedade em tintas e acabamentos em geral. Entregamos em Londrina e região. Solicite um orçamento pelo WhatsApp 3026-6010 ou faça uma visita em nossa loja, Rua Cajarana, 433, Jardim Leonor. Pintou reforma? Camero Tintas. Pessoas que levem a verdade, que leve o reino, que leve a cura ao mundo que precisa de milagres e salvação. Bom dia, povo de Deus. Entrando no ar a partir deste horário, mais uma programação Falando às Nações. Programa este apresentado pelo canal da Deus Vivo Web TV, aqui da cidade de Londrina, no estado do Paraná. Este programa visa levar até os prezados ouvintes uma porção da palavra de Deus. A finalidade é fazer o que Jesus Cristo ordenou, que fôssemos por todo o mundo, por todas as nações, pregando as boas novas do Evangelho. Então este programa nada mais, nada menos está cumprindo o ID de Jesus Cristo. E de antemão queremos agradecer a sua preciosa atenção, lembrando que Deus tem uma bênção para a sua vida através desta programação. Portanto, meus queridos, fique conosco e você verá no final do mesmo que você será abençoado pela meditação da palavra de Deus. Na apresentação, Nerias Ferreira. E nos comandos técnicos, o jovem Felipe Cristóvão. Nós estamos aqui unidos e dispostos a fazer com que esta programação alcance o objetivo, que é atingir o seu coração através do que temos de melhor para a sua vida, que é a santa e bendita Palavra de Deus. Hoje, terça-feira, nós estamos no primeiro dia do mês de abril de 2025. Meus queridos,
O nosso desejo é que Deus te abençoe e te faça feliz através desta programação. Nós vamos ouvir uma parte musical, como é de costume, todas as vezes na abertura desta programação, rodarmos uma parte musical. E logo após estaremos compartilhando com você de um texto bíblico muito valioso para o seu elevo espiritual. Há poder no sangue de Jesus. É o tema do que nós iremos compartilhar com você. Nós vamos falar sobre a salvação. Salvação pela graça de Deus, concedida a toda a raça humana. Nós queremos, para a meditação de hoje, ler com você um texto bíblico que está no livro, na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo de número 3 e o versículo de número 23. Meus queridos, nós encontramos neste versículo uma verdade incontestável, que diz o seguinte: porque todos pecaram e destituídos da glória de Deus. Há uma versão que diz: porque todos pecaram e ficaram separados da glória de Deus. Essa carta do apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo de número 3, nós encontramos nesse capítulo
a partir do versículo de número 9, um relato afirmando que toda a raça humana caiu no pecado. Todos pecaram. Como se trata de um texto um pouco extenso, nós não faremos menção na íntegra, porém alguns versículos para a nossa meditação. Como já dissemos, a partir do versículo 9, você encontra ali o relato, como é que todos ficaram separados através do pecado. Ali o apóstolo faz um relato das pessoas, dizendo que nenhum deles, em nenhum, se encontrou algo que pudesse o inocentar ou tornar como inculpável. Todos pecaram, todos. Ali há um relato dizendo que na boca dos mesmos só há coisas peçonhas, só há coisas difíceis. Não sai nada de bom na boca desses pecadores. E dizendo que os seus pés correm para derramar sangue, e assim sucessivamente. Então é um relato um tanto chocante a respeito da situação da humanidade, que infelizmente é real, infelizmente aconteceu. E você sabe que essa história se deu início lá no Jardim do Éden, quando o homem decidiu desobedecer a Deus e pecar. Através deste pecado, foi a raça humana toda assolada e atingida pelo vírus do pecado. E nós fizemos o uso do versículo de número 23, numa afirmativa que todos pecaram e ficaram separados da glória de Deus. Não houve nenhum ser humano que pudesse ter como se chegar à presença de Deus. É interessante, meus queridos, que Deus criou o homem para que o servisse, o adorasse. Deus criou o homem para ser adorado por ele. No entanto, o homem achou por bem desobedecer a Deus, uma vez que Deus, ao criar o homem, Deus deu a ele algumas coordenadas sobre como ele deveria viver naquele esplêndido paraíso no qual ele foi colocado. Mas ele foi enganado por Satanás e achou por bem dar ouvido à voz do maligno. E assim ele caiu no pecado. E desta feita, ele criou uma separação entre Deus e o homem. Então todos pecaram. Essa separação é o que está escrito no versículo 23. E destituídos ficaram da glória de Deus. Ficaram separados da glória de Deus. Ou seja, o homem passou a viver nesta vida separado de Deus, desprovido das mãos de Deus, das bênçãos que as mãos de Deus poderia trazê-lo. Porque Deus criou o homem para ser abençoado, para estar sob as suas mãos. Mas uma vez o homem distanciando por livre e espontânea vontade, criou-se essa barreira entre Deus e os homens. Ainda no livro, na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo de número 5, nós encontramos também outro texto longo, principalmente a partir do versículo 12,
fala-se a respeito de o pecado ter entrado no mundo por um homem. Por um só homem, o pecado entrou no mundo e, consequente, toda a sua descendência, toda a sua geração vinda após ele, foram contaminados hereditariamente pelo pecado. Recebeu dos seus pais e começaram a pecar. E pecando, a raça humana crescendo, a raça humana se espalhando por todos os cantos da terra, mas o pecado também os acompanhando. Quer dizer, um vírus incurável até então. Um vírus que não tinha como o homem se livrar dele. Mas por outra feita, nós encontramos neste mesmo capítulo que, se por um homem entrou o pecado no mundo, também por um homem veio a graça e a salvação de Deus. Por um homem. O primeiro homem, cujo pecado, cujo pecado entrou no mundo, por um homem também veio a graça de Deus, que é a salvação, o meio de escape para fazer com que esta raça humana, que estava perdida, miseravelmente desprovida da graça de Deus, através de um só homem, Deus pudesse restituir a situação da raça humana. E isso aconteceu através de Jesus Cristo. É interessante observar como e por que Deus fez isso. Tudo que Deus criou é perfeito. Deus, na criação, você pode encontrar no livro de Gênesis, lá no princípio da narrativa desse livro, como é que Deus criou tudo que há no mundo? Pelo poder da sua palavra. Ele dizia, haja. E tão logo ele pronunciava essa frase, surgia o que ele havia dito. Haja luz, haja as estrelas, haja os mares, haja, enfim, tudo que ele falava acontecia como por um encanto. Tudo pelo poder da sua palavra. Mas quando ele disse, façamos o homem a nossa imagem e semelhança, então ele não disse, haja o homem. Não, ele tomou do barro, do pó da terra, e trabalhou com as suas mãos, fazendo ali um boneco de barro. E depois soprou em suas narinas, dando-lhe o fôlego de vida. Então observa que Deus, ele se empenhou um pouco mais quando formou o homem. E dado a isso, dado a sua, por seu amor, dado a sua criação, ele usando as suas próprias mãos, ele passou a ter um amor muito grande, o qual o homem é tido como obra-prima de Deus entre toda a criação. A criação do homem é superior à criação dos céus, dos mares, da natureza toda, dos campos, das florestas, dos animais, enfim, de tudo. O homem passou a ser obra-prima da criação de Deus. E lá estava o homem, lá no jardim, e Deus conversava com o homem, segundo o que está registrado
por viração do dia, Deus se apresentava no jardim e falava com o homem. Mas o homem desobedeceu, criando esta barreira entre Deus e o homem. O homem passou a viver a sua vida, segundo o que o próprio Deus disse: com o suor do teu rosto comerás o teu pão. Olha, houve ali uma separação. Aí Deus não se apresentava mais ao homem pela viração do dia. E o homem foi se multiplicando e o pecado também multiplicando entre a raça humana. Mas Deus, pelo seu muito amor, com que amou a sua obra-prima, ele resolveu restituir essa raça que caiu no pecado, que se desligou dele espontaneamente, por vontade própria. Ele resolveu restituir. É interessante que no pensamento humano podemos dizer, mas por que Deus não destruiu lá já no começo, aquele primeiro casal, e criou ali alguém mais perfeito, que não viesse a pecar? Meus queridos, Deus poderia fazer isso, mas nós dissemos antes que Deus criou o homem para ser adorado por ele. Sim, é para que o homem prestasse-lhe culto e o adorasse. Então, se Deus criasse um homem assim, vamos usar uma palavra, um homem assim um tanto robotizado, um homem que vivesse segundo um controle e não tivesse nenhuma vontade própria, o que traria prazer a Deus a adoração desse homem? Não. Deus gosta, Deus aceita a adoração espontânea, a adoração que nasce no âmago da alma dessa sua criatura, que é obra-prima das suas mãos. Então Deus, ele achou por bem restituir a raça humana, dando a ele o livre-arbítrio da escolha, porque caso o homem escolhesse adorá-lo, então esse tipo de adoração é o que traria prazer ao coração de Deus. Já se ele criasse um homem tipo máquina, ele não teria prazer, porque ele faria do homem o que ele bem quisesse. Então seria praticamente impossível trazer alegria e satisfação ao coração de Deus, a alguma coisa que era endereçada a ele, nem nada de espontaneidade, simplesmente porque era manuseado, controlado. Meus queridos, você está entendendo? Porque Deus, ao invés de destruir aquele homem, ele resolveu restituir, fazendo com que a barreira existente entre ele e o homem pudesse ser quebrada. Foi exatamente o que Deus fez. Por isso que, se através de um homem veio o pecado ao mundo, através de um homem também veio a libertação da raça humana que jazia no pecado. E observe que lá mesmo, ainda no início, por ocasião da barreira que o homem criou pecando, Deus prometeu que da semente da mulher nasceria um para esmagar a cabeça da serpente. E foi o que aconteceu. Passou-se os séculos, a raça humana se multiplicou, porque Deus disse, multiplicai e enchei a terra, e aconteceu isso. Mas chegou o dia em que Deus fez cumprir a sua promessa, nascendo aquele que viria trazer a restituição para a raça humana.
Nós encontramos no Evangelho de São João, no capítulo 3 e o verso 16, quando Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, esse Jesus é o cumprimento da promessa que Deus fez, que da semente da mulher nasceria um, para esmagar a cabeça da serpente e restituir a raça humana que jazia no pecado. Mas como acontecer isso? Porque Deus amou o mundo a ponto de dar o seu Filho unigênito. Nós encontramos na palavra de Deus que lá no Velho Testamento, para haver remissão de pecado, antes que viesse ao mundo esse Deus Emanuel, como é que se purificavam o pecado daquelas pessoas? Com derramamento de sangue. Sim, com derramamento de sangue é que fazia com que o pecador sentisse um tanto aliviado. Diz a palavra que sem derramamento de sangue não há remissão de pecado. Então era preciso o pecador que se sentia numa culpa tremenda, levar até o sacerdote um animal, o qual seria imolado, ele colocado sobre um holocausto, sacrificado ali, para que o pecador sentisse um tanto aliviado do seu pecado, um tanto redimido da sua culpa. No livro aos Hebreus, capítulo de número 9, e o verso de número 22, você encontra isso. Olha lá. Quase todas as coisas, segundo a lei, se purifica com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão de pecado. Não pode haver a remissão de pecado. Você entendeu, meu querido, como que se dava aquele breve conserto, ou aquele conserto superficial, para que o homem sentisse um pouco mais aliviado? Mas, uma vez que Deus enviou o seu Filho ao mundo, para que libertasse o mundo, olha só, haveria necessidade deste Filho, dessa dádiva de Deus, derramasse também o seu sangue para poder remir o homem do pecado. Não simplesmente remir temporariamente, não. Porque quando o pecador, de posse de um cordeiro, o levava até o sacerdote e oferecia em sacrifício pelos seus pecados, esse gesto ele deveria repetir, ele deveria repetidamente fazer isso todas as vezes que se sentia um tanto carregado pelos seus pecados. Mas, falando-se do sangue de Jesus Cristo, seria um sacrifício só, um único sacrifício, para a remissão total de toda espécie de pecado. Por isso que, já cumprindo-se as profecias e chegando na época em que Deus deveria mandar ao mundo ou cumprir a sua promessa, falando a respeito da semente da mulher, e amando o mundo de tal maneira, ele deu o seu Filho, que veio a esse mundo para remir todo o pecador dos seus pecados. Certa feita, João Batista estava lá no Rio Jordão batizando os seus discípulos, e João falava desse Jesus, desse Messias, desse libertador, desse remidor.
E Jesus aproximou-se ali do Jordão, e quando João Batista viu, apontou para ele e disse para aqueles que estavam ali: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, meus queridos, Jesus Cristo veio para isso. Mas como ele poderia redimir? Como que ele poderia pagar? Que preço ele daria por aquelas pessoas que já estavam totalmente submersa no pecado? Como? Como que ele deveria? Se a palavra diz que sem derramamento de sangue não há remissão de pecado, olha o preço que ele deveria pagar. Você quer ver? Vamos lá para a Epístola de Pedro, primeira Epístola de Pedro, no capítulo também 1, versos 18 e 19, para você ver ali como que se dá este acontecimento. Está escrito assim, olha: sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatado da vossa vã maneira de viver, que, por tradição, recebeste dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Você prestou atenção, meu querido? Uma vez que as Escrituras diz que, desde o passado, sem derramamento de sangue, não haveria remissão de pecado. Mas o Cordeiro de Deus enviado a este mundo para exterminar com o pecado da raça humana de uma vez por todas. Ele veio para derramar o seu precioso sangue para remir-nos de todo o pecado. Meus queridos, uma vez Jesus fazendo isso, ele pagou o preço que deveria pagar pelo resgate da raça humana. E é interessante observar que no livro do apóstolo João, na primeira epístola, no capítulo 1, no verso 7, você vai ver o resultado disso ali, olha, desse derramamento de sangue, deste sangue preciosíssimo, porque nós vimos em 1 Pedro que não foi com coisas corruptíveis, avaliado como a prata e o ouro, mas com o precioso sangue de Cristo. Olha o que o apóstolo João escreveu na sua primeira epístola, versos 1 e 7. Mas se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. Há uma condição aí, ó. Mas se andarmos na luz. Entende você, meu querido? Se andarmos na luz. Não é porque Jesus veio e pagou o preço, você já vai se sentir perdoado. Não, de maneira nenhuma. Se nós voltarmos para a promessa, que nós temos o versículo como promessa, João 3,16, ali diz: para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então é preciso aceitá-lo, é preciso se decidir por ele. E uma vez você fazendo isso, você estará cumprindo na sua vida o que está registrado nesse versículo que está aí na tela.
Se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. Aí então, o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Meus queridos, você pode observar como que é a missão de Jesus Cristo, ou como foi a missão de Jesus Cristo, pagando esse altíssimo preço para perdoar o seu pecado. Interessante, não foi com o sangue de um cordeiro, não, de maneira nenhuma, mas foi com o sangue do Filho de Deus. Por isso que o apóstolo Pedro diz, não foi com o preço de prata e ouro, não foi com coisas corruptíveis como prata e ouro, que fostes resgatado do vosso pecado, da vossa vã maneira de viver, mas com o precioso sangue de Jesus Cristo. Quero vos relatar um acontecido lá na Inglaterra, quando o evangelista George Thomas, um grande evangelista, pregador do evangelho, ele entregava determinadas mensagens cujo objetivo era atingir mais diretamente o coração do pecador, para que o pecador pudesse refletir na veracidade desse acontecido, desse preço pago por Jesus Cristo. E certa feita, esse evangelista, George Thomas, ele subiu ao púlpito para entregar o seu sermão, e levando consigo uma gaiola vazia. Todos que estavam ali naquela plateia ficaram atônitos. Mas o que é isso? Além da Bíblia, uma gaiola. E ele, subindo ao púlpito, colocou essa gaiola sobre o púlpito. E o povo que estava ali ficaram sem entender o porquê daquilo. Então, esse evangelista George Thomas começou a contar o que havia acontecido, dizendo, olha, eu vim andando por um determinado caminho e encontrei um garoto com essa gaiola, trazendo no interior da mesma 3 pássaros. E eu perguntei para o garoto, por que você aprisionou esses pássaros? E ele disse, eu aprisionei porque estava à minha disposição, então eu aprisionei e coloquei aqui no interior dessa gaiola. E o evangelista disse ao garoto, solte os pássaros. E ele disse, não, eu não vou soltar não. Mas o que você vai fazer com ele? Ah, eu vou me divertir com ele, senhor. Eu vou me divertir com ele? Sim, eu vou me divertir. Primeiro eu vou judiar deles. Vou arrancar as suas penas uma por uma. Vou judiar bastante mesmo. Vou deixá-los passar fome, passar sede. Vou judiá-los muito. Mas e depois? Vai fazer o quê? Vai soltá-lo? Não. Depois eu vou matá-los. Por que fazer isso? Ah, é porque é vontade minha. Então aquele evangelista disse ao garoto, você quer me vender esses pássaros? Vender? Mas o senhor vai querer comprar esses pássaros? Sim, eu quero comprá-los. Mas, senhor, esses pássaros não servem para nada. Esses pássaros são insignificantes. Nem qualidade, nem uma raça específica eles têm. Não vale para nada. Quanto você quer pelos pássaros? Ah, mas é difícil até colocar um valor nisso aqui, não vale nada. Olha,
eu te dou por ele $10. Você aceita? $10? É muito dinheiro por esses pássaros insignificantes. Tudo bem, eu vendo. E vendeu aqueles 3 pássaros ao evangelista com gaiola e tudo. O que o evangelista, tão logo ao tomar posse daquela gaiola, abriu a mesma e deu liberdade para aqueles pássaros voarem. E indo ele para a sua igreja, ele levou consigo a gaiola e colocou lá sobre o púlpito e narrou essa história para todos quantos estavam ali o ouvindo. E acrescentou ele dizendo: Jesus Cristo, ele se deparou com a raça humana aprisionada, subjugada sob o jugo de Satanás, escravizada, judiada, caída, sem esperança, sem condições, sem forças para uma reação, porque estavam dominadas pelo pecado e pelo jugo do diabo. E Jesus, aproximando-se dele, disse: quer me vender essa raça humana? Eu pago o preço pela liberdade deles. Foi o que Satanás disse: mas como? Você está querendo comprar essas coisas inúteis? Essa raça não presta para nada. Essa raça faz tudo o que eu mando e olha se não fizer. Cada vez eu o escravizo ainda mais. Mas Jesus disse: qual é o preço que você quer para libertá-los, para soltá-los? Ah, não, eu duvido que você poderá pagar. Isso aqui é o que me diverte. E eu quero me divertir ainda mais com essa raça. O que você pretende fazer divertindo com essa raça? Ah, eu vou ensiná-los e incentivá-los a fazer tudo o que não presta. Eu vou ensiná-los a brigar com o seu próximo, a tirar a vida do seu próximo. Eu vou ensiná-los a jogar bomba uns sobre os outros. Eu vou ensiná-los a, de posse de uma arma, ferir o seu próximo e tirar a vida dele. Eu vou fazer com que eles sejam como se fosse uma marionete na minha mão. Tudo que eu mandar fazer, eles vão fazer. Vou judiá-los cada dia que passa. Vou fazer isso deles. E Jesus disse: e depois que você se divertir tanto com essa raça, judiando assim tanto, ensinando a eles tantas coisas erradas, o que você pretende fazer com eles? Ah, depois que eu me cansar deles, então eu vou matá-los, exterminá-los. O que Jesus disse: qual é o preço que você quer para que os mesmos sejam libertados? Foi quando Satanás disse: olha, já que você está insistindo muito, eu vou colocar aqui um preço, mas eu duvido que você possa pagá-lo. E Jesus disse: qual é o preço? Eu pago. Olha, já que você está dizendo que quer pagar, o preço é que você derrame todo o seu sangue, mas todo,
que você possa se esvair toda a gota de sangue que há no teu corpo. Se você fizer isso, eu dou nas suas mãos essa raça imprestável. Foi exatamente aí que Jesus disse: é esse o preço? Sim, é esse. Pois saiba você que eu pago cada gota do meu sangue. Eis aí, meus queridos, a negociação que Jesus fez com Satanás. E por isso que ele veio ao mundo, para cumprir e pagar esta negociação. E o homem que, ao recebê-lo, preferiu prendê-lo e crucificá-lo. O homem estava fazendo isso fora de si. Simplesmente Deus estava usando o próprio homem para que se cumprisse toda essa história do pagamento. Tanto é que Jesus, lá na cruz do Calvário, pregado, lá na cruz do Calvário, tendo o seu sangue se esvaindo e escorrendo madeiro abaixo, Jesus disse ao Pai: perdoa-lhes, porque eles não sabem o que estão fazendo. Meus queridos, o texto ele é bem claro, que quando o sangue de Jesus escorrendo pela cruz do Calvário, ao tocar o chão, toda a raça humana foram agraciados pela remissão do pecado. Toda a raça humana, ela foi atingida por esse antídoto que pôde exterminar com o vírus do pecado. Interessante, não é? Só que aí tem como se dar o cumprimento de tudo. Uma vez derramado o sangue, para remir toda a raça humana, há necessidade de alguns procedimentos para que tudo se cumpra. Observe, quando Deus amou o mundo e enviou seu Filho unigênito, a palavra é bem clara: para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Já no livro de 1 João, capítulo 1, versos 7, nós encontramos: mas se andarmos na luz como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. Você sabe o que quer dizer essa palavra? Ter comunhão uns com os outros? Tudo aquilo que o diabo pretendia de ensinar a raça humana a matar um, a matar o outro, a usar uma arma, uma faca, para poder clavar no corpo do seu próximo, tirando-lhe a vida, ou usando uma arma de fogo, ou enfim, ferindo de qualquer forma, vivendo de maneiras incompatível com a paz, vivendo de uma maneira caótica, tudo isso que Satanás pretendia ensinar à raça humana, e ensinou uma grande parte. Tudo isso, uma vez a raça humana aceitando esse sacrifício de Cristo, cumpre-se o que está na palavra: para todo aquele que nele crê, seja livre do pecado. E nesse versículo que está aí na tela você vê: se andarmos na luz, é óbvio que todo aquele que nele crê, ele tem a sua vida restituída, o seu pecado perdoado, porque não foi com coisas corruptíveis, mas com a prata, como a prata ou o ouro, mas com o precioso sangue de Jesus.
Aí você o aceitou, você passou a tê-lo em seu coração. Doravante, você vivendo com ele e ele com você, você está andando com ele. Por isso que está registrado aí na tela, se andarmos na luz. Porque ele é a luz, ele disse, eu sou a luz do mundo, e quem me segue não andará em trevas. Eu sou a luz do mundo, quem me segue tem a luz da vida. Consequentemente, meus queridos, olha o complemento deste versículo. Teremos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, aquele sangue vertido lá na cruz do Calvário, o sangue de Jesus Cristo que tocou o chão, trazendo esse antídoto, esta vacina contra pecado. Podemos usar esta palavra para melhor explanar o como se deu esse acontecimento. Este sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. Meu querido, a pandemia que assolava a raça humana, a qual afetou toda a raça humana, apareceu esta vacina infalível, que é o sangue de Jesus Cristo. Apareceu esse sangue como sendo o único meio para trazer salvação, porque sem derramamento de sangue não há perdão de pecado. Meus queridos, é preciso você dar mais valor a este sangue precioso. É preciso você dar mais valor a este sacrifício que Jesus Cristo fez por você de graça, gratuitamente. Jesus não fez isso porque um ou outro da raça humana tinha privilégio, ou seja, tinha algum merecimento. Não, todos pecaram. Olha o versículo de Romanos 3:23. Todos pecaram, indistintamente, todos pecaram, e ao pecarem ficamos separados da glória de Deus. Nós nascemos em pecado. A palavra diz que em pecado fomos concebidos. Mas observa que uma vez alcançado pela graça remidora, uma vez aceitando, nós somos perdoados de todo o pecado. Interessante, né? Interessante que, certa feita, o próprio diabo acusando Martinho Lutero, falando, olha, você é muito pecador, rapaz. Você quer renovar o quê? Você é culpado de tudo, e começou a apresentar alguns defeitos que ele tinha. Sim, porque todo ser humano, ele é dotado de muitos defeitos. E começou a apresentar, e aquele homem ficou apenas ouvindo o relato de Satanás. Aí depois ele disse para Satanás, Satanás, esse relato aí é extenso, mas olha, escreve aí embaixo. Escrevi o quê? Escreve aí. Mas o sangue de Jesus Cristo me purifica de todo o pecado. Meu querido, não fique fazendo um retrospecto da sua vida, relembrando os pecados cruciantes que você cometeu. Não importa. Não importa. Seja ele pequenos ou grandes, ou quanto forem, lembre-se disso. O sangue de Jesus Cristo te purifica de todo o pecado. Aí eu te pergunto,
Queres ficar livre de todo pecado? Queres libertação? Queres se sentir aliviado? Quando Jesus disse no Evangelho de São Mateus, capítulo 11, verso 28, vinde a mim, todos que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou humilde e manso, e encontrareis descanso para vossas almas. Você quer passar por esse processo? Não vai lhe custar nada. Basta a sua decisão. E se você assim o fizer, você será salvo e estará livre da condenação do inimigo. Nós queremos de todo o coração agradecer a sua preciosa atenção. Eu creio, meu querido, que o que você ouviu tem atingido o seu coração. Às vezes, você prontamente o recebe. Às vezes, também você fica pensando, será? Ou alguma dúvida pairando sobre a sua mente. Mas olha, eu te aconselho a você fazer prova de tudo que você ouviu, para que você possa ser salvo. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. A poder